os exercícios de vocês, eu estou pedindo para resolver alguns exercícios de regra de 3 composta. Porque é simples, né? A gente já estudou, vocês já estão bem cansados aí de resolver exercícios assim. Então, vamos ver do que se trata. Primeira coisa, a gente precisa lembrar das grandezas proporcionais, né? O que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, em grandezas diretamente proporcionais, são quando os dois valores delas é igual à razão dos valores correspondentes da outra. E, inversamente proporcional, a razão de dois valores de uma delas é igual à razão inversa de uma da outra. Ou seja, como eu fazia o desenho para vocês, grandezas diretamente proporcionais, os dois aumentam, por exemplo. Quanto mais eu ando, quanto a distância maior, mais litros de gasolina eu vou gastar. Agora, já na inversamente proporcional, quanto maior a minha velocidade, eu vou gastar mais ou menos tempo? Eu vou gastar menos tempo? Então, se eu for uma velocidade maior, eu gasto menos tempo. Então, a velocidade aumenta, o tempo diminui. Isso é grandeza inversamente proporcional, tá? A regra de 3 é uma técnica para resolver problemas envolvendo grandezas, tanto diretamente proporcional quanto inversamente proporcional. Então, ela é classificada simples. Quando eu tenho os dois modelos, ou ela é diretamente proporcional ou ela é inversamente proporcional. E a composta, que é a novidade para vocês agora, a composta é quando eu tenho mais de duas grandezas. E nessas, mais de duas grandezas, vou colocar aí no mínimo 3 grandezas, pode estar acontecendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Pode ser uma parte diretamente proporcional e a outra parte inversamente proporcional. Aqui eu tenho uma regra de 3 simples direta, só para vocês relembrarem. Um carro gasta 3 horas para percorrer 240 km. Quanto tempo levará para percorrer 360 km? Então, 240 ele faz em 3 horas e 360 ele faz em X. Como eu estou falando de distância, eu não estou falando de velocidade aí. Então, se ele gasta 3 horas para percorrer 240, eu estou pensando assim que ele vai seguir a mesma velocidade, vai ter uma velocidade constante. Então, se eu vou aumentar o quilômetro que ele vai andar, a distância, eu preciso aumentar a hora. Então, as duas são diretamente proporcionais. Então, faz uma regrinha de 3. Olha que simples, né? Multiplica cruzado. Quando eu tenho uma simples inversa, olha só, 12 operários realizam uma obra em 8 dias. 4 operários a realizarão em quantos dias? Então, quanto mais operários eu tiver, o que vai acontecer com o segmento dessa obra? O que vai acontecer com o tempo gasto para terminar a obra? Quanto mais operários eu colocar, menos tempo eu gasto. Então, eu aumento a quantidade de operário e eu vou diminuir o tempo. Então, é inversamente proporcional. Então, ficou 12 operários realizam a obra em 8 dias e 4 operários vão realizar em quantos dias? Então, eu preciso trocar. Tá vendo que eu coloquei agora 12 dividido por 4, certo? Igual a x dividido por 8. Ou seja, eu troquei, eu inverti a última razão. 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia fazem 9.000 metros de fazenda em 15 dias. 15 máquinas, quanto necessitarão trabalhar por dia para fazer 6.000 metros de fazenda em 10 dias? Então, vamos observar aqui o que eu quero, né? Eu quero saber quanto que as máquinas vão necessitar trabalhar por dia para fazer os 6.000 metros por dia. Então, o que eu quero saber é essa quantidade de horas trabalhadas, né?
Então, eu vou analisar tudo que está girando em torno disso. Eu vou pegar isso como meu padrão. O que eu quero é o que eu vou colocar aqui como principal na minha forma. Olha só, eu vou colocar a primeira grandeza aqui, ó, 8 horas por dia e o X que é o que eu quero. E todo o resto eu vou olhar como que ele está se comportando nisso. Olha só, quanto mais máquinas eu tenho para trabalhar, eu vou trabalhar mais ou menos dia. Quanto mais máquinas eu tenho, eu consigo diminuir a carga horária. Então, é inversamente. Quanto mais dias trabalhado, eu coloquei de vermelhinho subindo, menos máquinas, então posso ter na obra, certo? Então, a grandezas máquinas com hora trabalhada são inversamente proporcionais. Agora, vamos olhar de novo, horas trabalhadas. Quanto mais horas trabalhadas por dia, eu consigo cumprir um trabalho de maior terreno ou menor terreno? Maior terreno. Quanto mais horas trabalhadas por dia, eu consigo formar mais fazenda, certo? E depois, quanto mais horas trabalhadas por dia, eu vou gastar mais ou menos dia para terminar o serviço. Então, já são outras grandezas que estão inversamente proporcionais uma com a outra. Quanto mais horas trabalhada, menos dias eu vou gastar. Então, tá vendo que a gente monta ela certinha, do jeito que montava as outras, né? Coloca os dados tudo certinho. Olha só, olha a primeira linha aí, ó. 12 máquinas trabalhando 8 horas por dia, faz 9.000 metros de fazenda em 15 dias. E se eu colocar 15 máquinas, quantas horas por dia eu vou gastar para formar 6.000 metros em 10 dias? Então, não tem segredo para vocês armar isso daí. O segredo é você conseguir verificar quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional com aquela parte que realmente te importa, que é o que você quer encontrar. Depois que você fizer isso, vai acontecer o seguinte: o que for diretamente proporcional com aquela parte, né, que você está desejando encontrar, você não vai mudar nada. Olha aí, primeiro eu vou colocar aí, ó, x sobre 8, certo? Coloquei x dividido por 8 é igual. O restante vai ficar do jeito contrário, se for inversamente proporcional, e do mesmo jeito, se for diretamente proporcional. Então, se eu já troquei, notem aí, ó, eu tô colocando a setinha subir trocado. O denominador troquei com o numerador. Quando a setinha tá subindo, eu troquei. Quando a setinha tá descendo, eu vou colocar do mesmo jeitinho. Então, presta atenção que 8 dividido por x tava subindo, então, por isso que ficou trocado, certo? Aí, ó, eu venho 12 sobre 15 vezes 6 sobre 9. Professora, por que 6 sobre 9? Ah, cortei esse tanto de zero. Sabe por quê? Vai ficar dividindo, né? Então, a gente pode cortar. É igual 15 sobre 10. Tá vendo que legal? Aí é só fazer a continha. Muito simples, né? É assim que resolve exemplos aí de grandezas, de regra de 3 composta. Essa semana vocês vão fazer a atividade do número 1 até o número 6 da lista de vocês, tá bem? Então, vamos fazer 1 ao 6. Tem um slide para vocês com a explicação de regra de 3 composta. E aqui eu também vou explicar um pouquinho sobre a velocidade média, consumo médio e densidade demográfica, tá bom? Então, as primeiras questões aqui, ó, questão número 1 e a questão número 2, ela vai falar de regra de 3 composta. Então, regra de 3 composta, como eu já expliquei para vocês, é quando você tem mais de 2 grandezas e elas podem estar se comportando de maneira diretamente proporcional e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Então, o número 1 aqui eu coloquei um resuminho para vocês do que é a regra de 3 composta, de novo. É um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas.
Estes problemas podem envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. E pedi vocês para resolver os probleminhas abaixo. Então, eu dividi os probleminhas que eu queria que vocês resolvessem. Letra A, eu tenho 12 tecelões em 90 dias de trabalho com jornada de 8 horas diária, produz 36 carpete. Quantos dias levarão 15 tecelões para fazer 12 metros de carpete com o dobro da largura? Ou seja, eu vou multiplicar por 2, né? Aqui o 36 metros de carpete dado anteriormente, trabalhando 6 horas por dia. Então, olha o que vocês vão fazer. Primeira coisa, vocês precisam interpretar o problema para poder resolver. A letra A, o que eu quero saber? Então, você para um pouquinho, tá? Não adianta ter pressa para resolver isso aqui. Quando você entender como que resolve uma, as outras você vai ver que são todas do mesmo jeito. Então, aqui não vai ter segredo, tá? Então, eu tenho 12 tecelões trabalhando 90 dias. Tenho 12 tecelões trabalhando 90 dias. Quantas horas por dia? 8 horas por dia. Produz 36 metros de carpete. Eu quero saber quantos dias levarão. Então, eu quero saber a quantidade de dias. Eu coloco meu xizinho aqui. Quantos dias levarão 15 tecelões para fazer 12 metros de carpete com o dobro da largura, trabalhando 6 horas por dia? Então, meninos, olha como que vai ficar. Eu vou pensar um pouquinho. Ó, 12 tecelões em 90 dias de trabalho, com a jornada de 8 horas por dia, realiza ali 36 metros. Agora eu quero saber quantos dias, trabalhando 8 horas por dia só. Eu sei que essa quantidade de dias vai aumentar, porque a carga horária do dia aqui está diminuindo. Agora eu quero saber quanto tempo vai gastar para ele fazer 12 metros. Só que é 12 metros de carpete, só que com o dobro da largura. Então, pensa aqui comigo. Deixa eu fazer um esboço para vocês aqui, ó. Antes ele fazia 36 metros, vamos supor que a largurinha aqui de uma unidade. Agora, ele tem que fazer 12 metros, só que é o dobro da largura. Então, se eu colocar um em cima do outro, eu vou ter o que aqui? 24. Tá? Então, eu posso até já mudar aqui, ó. No lugar de 12, eu coloco 24, porque é o dobro, tá? É o dobro da largura. Então, eu já mudo para vocês não confundir. Vou deixar assim. Isso aqui é igual a 24 metros. E agora, eu vou resolver o meu probleminha. Como que eu vou resolver o meu problema? Eu vou ver quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional. Mas qual grandeza vai denominar aqui? Quem é que vai mandar aqui? Eu vou olhar todo mundo de acordo com quem? De acordo com o que eu quero, que são os dias trabalhados, tá bom? Então, este aqui, eu vou deixar ele quietinho e vou olhar como que o resto está se comportando em relação aos dias trabalhados. Então, vamos lá. 12 tecelões. A quantidade de tecelões e a quantidade de dia de trabalho. Então, vamos pensar. Eu tenho um serviço para entregar, né? E se eu aumentar a quantidade de tecelões, eu aumento os dias trabalhados? E aí? Não. Se eu aumentar aqui, né, a quantidade de tecelões, o que vai acontecer com os dias trabalhados? Vai diminuir. Então, eu vou colocar uma setinha aqui descendo. Certo? Porque se eu aumentar isso aqui, se eu aumentar,
a quantidade de dias trabalhado. O que acontece com a quantidade de tecelões? Posso diminuir, né? Quantidade. Agora, se eu aumento a quantidade de dias, eu aumento também a quantidade de horas trabalhadas? Vamos supor que é o mesmo serviço. Não, né? Quanto mais dias eu tenho para fazer, para entregar um serviço, quanto mais dias eu tenho, menos eu posso trabalhar. Quanto menos dias, quanto mais apertar a quantidade de dias, aí mais eu tenho que trabalhar por dia. Entendeu? Agora vamos para o próximo. Tudo olhando nesse, tá? Quanto mais dias eu tiver, eu consigo fazer mais ou menos comprimento de tecelões? Mais, né? Então, isso aqui subiu. Então, veja aqui, setinha subindo com setinha subindo, quer dizer que esses dois são diretamente proporcionais. Se eu aumentar o dia, aumenta a quantidade de serviço feito. Agora, se eu aumentar a quantidade de dias, posso diminuir a carga horária. Se eu aumento a quantidade de dias, posso diminuir a quantidade de tecelões, certinho? E agora, eu vou montar aqui minha continha bonitinha. Então, olha só. O que tiver setinha para baixo aqui, eu vou trocar. O que tiver setinha para cima, eu vou conservar. Posso fazer diferente, professora? Pode. Você pode trocar isso, tá? Tranquilamente. Então, o setinha para baixo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trocar o numerador com o denominador. Era 12 sobre 15, eu coloquei 15 sobre 12, porque tá para baixo. Vezes. Aqui tá descendo também, né? Então, eu vou trocar. 6 dividido por 8 vezes. Aqui tá subindo, então eu vou conservar. 36 dividido por 24 é igual a 90 dividido por x. Então, veja que setinha para cima, eu deixei do jeito que estava. Setinha para baixo, eu troquei o numerador com o denominador. Então, toda vez que vocês forem fazer a regrinha de 3 composta, você vai multiplicar, tá? Vai fazer a resolução do produto das outras grandezas, da razão, né? Da razão, produto da razão das outras grandezas vai ser igual à sua razão do que você está procurando. Então, aqui, você só vai fazer continha. Aqui, vocês podem multiplicar 15 vezes 6 vezes 36 e fazer a divisão. 12 vezes 8 vezes 24. Pega o resultado de cima e divide pelo de baixo. Só que fica mais fácil vocês fazerem assim, ó. Vocês irem simplificando, tá? Por exemplo, o 15 e o 12. Dá para dividir por 3? Simplifica aqui, que divide por 3, aqui divide por 3. 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. Ó, ficou menorzinho em sua conta. Aqui, o 6 e o 8 dá para dividir por 2. Então, vocês podem simplificar. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Vezes o 36 e o 24 dá para vocês dividir por 6. 36 dividido por 6, 6. 24 dividido por 6, 4, né? Igual 90 dividido por x. Então, já ficou mais tranquilo aqui, né? Pode simplificar mais ainda? Pode. Aqui eu poderia já colocar por 12, né? Divide aqui por 2 e aqui por 2. Vai ficar, ó, 5 quartos vezes 3 quartos vezes 3 meios é igual a 90 dividido por x. Mas isso aqui não é novidade, né? Novidade para vocês é a regrinha de 3 composta. É isso que eu quero que vocês entendam, certo? Aqui você vai multiplicar em cima e embaixo, depois vocês vão fazer a divisão. Vou terminar isso aqui com vocês. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Dividido por 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. É igual a 90 dividido por x. Então, ficou 45x é igual a 32 vezes 90. Vocês vão multiplicar cruzado esses dois aqui. Porque tem igualdade de fração, para resolver tem que multiplicar cruzado. Continuando aqui,
Aqui você nem precisa multiplicar o 32 por 90, você pode fazer o seguinte: x é igual, pega esse 45 que está multiplicando e passar ele para o outro lado dividindo. 32 vezes 90 dividido por 45, tá? Para não precisar fazer essa continha aqui, você pode pensar o seguinte: qual desses dois aqui dá para me simplificar com 45? Ó, 90 dividido por 45, quanto que é? Faz só esse aqui, ó. 90 dividido por 45 é 2. Então, ficou 32 vezes 2, ou seja, 64 dias de trabalho para executar esse carpete.